Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês hoje, mais um domingo, o dia do Senhor, para cultuarmos a Deus juntos, adorarmos o Senhor. Nós estamos em uma série de pregações no Decálogo, os 10 mandamentos. Nós tivemos uma pregação introdutória sobre a lei do Senhor, apresentamos ali o contexto, vários aspectos relacionados à lei do Senhor, e já lidamos com os 8 primeiros mandamentos da lei. Estamos caminhando já para a conclusão desta série, hoje lidando com o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Versículo 16. Êxodo 20, 16. O texto bíblico diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, colocamos nossas vidas diante de Ti, sabendo, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Nesse momento, lemos a Tua santa palavra. Eu tenho a responsabilidade, Senhor, de expô-la à Tua igreja. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu para expor a Tua verdade com fidelidade, Senhor, para o Teu povo que aqui se reúne. Prepara os nossos corações como um solo fértil, Senhor, para receber a Tua boa semente. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Eu te peço, Senhor, dá-nos mais do Teu Santo Espírito, Senhor, nesse momento. O Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos a maravilha da Tua lei. Alcança o perdido, fortalece aquele que está fraco e dá vida àquele que está morto espiritualmente. Que o Teu nome somente seja glorificado essa noite. É o que eu te peço no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Há pouco tempo, eu li uma manchete em um jornal na internet que dizia o seguinte: homem é libertado de prisão 30 anos após encontro de provas arquivadas nos Estados Unidos. A condenação desse homem, que ficou 30 anos numa prisão, foi baseada no depoimento de 2 testemunhas. Não teve um vídeo, não teve alguma prova mais contundente, mas o testemunho de 2 testemunhas fez com que esse homem ficasse preso por 30 anos. Só que o que aconteceu? Posteriormente, essas testemunhas se retrataram das suas declarações, encontraram essas provas e esse homem foi solto, o caso foi anulado. Essa história, ela serve como uma ilustração sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Um falso testemunho dessas pessoas fez com que esse homem passasse 30 anos injustamente na cadeia. E a gente vai observar a gravidade, da quebra aos mandamentos do Senhor. O 9º mandamento, no seu contexto mais imediato ali, ele envolve, em primeiro lugar, questões de justiça, ou um tribunal de justiça. A tradução literal do hebraico desse texto fala exatamente sobre um testemunho falso, um testemunho mentiroso, sobre alguém que comparece diante de um juiz para testemunhar contra o seu próximo. Então, no seu contexto imediato do texto, diz respeito a uma prática, que acontecia ali no tribunal, ali no antigo Israel, num tribunal de justiça, em que alguém iria depor, por exemplo, contra outra pessoa e acusá-la de um crime que cometeu. Entretanto, nós lembramos que nos nossos estudos sobre o Decálogo, sobre os 10 mandamentos, nós notamos que, assim como cada mandamento possui um sentido restrito,
ele também possui um sentido mais amplo. Nós vimos também alguns outros princípios. Nós vimos, por exemplo, que cada mandamento que contém uma negativa, por exemplo, não matarás, não furtarás, ele também possui uma afirmativa implícita. Por exemplo, quando a gente diz não matarás, qual é a afirmativa? O que esse mandamento protege? Ele protege a vida, né? Então, além de não matar, nós vamos fazer tudo aquilo que promove a vida. Então, tendo o entendimento a respeito desses princípios que já conversamos a respeito do Decálogo, nós vamos considerar este mandamento, tanto no seu sentido restrito, quanto no seu sentido amplo, tanto na negativa que ele apresenta, quanto na afirmativa implícita que há neste mandamento. Nós vamos fazer duas perguntas hoje a esse texto. A primeira pergunta é: o que o mandamento proíbe? E a segunda pergunta é: o que o mandamento promove? Em primeiro lugar, o que o mandamento proíbe. Nós vamos começar agora observando, então, o sentido mais restrito ali deste mandamento. Como eu já até adiantei, nós vimos que, nesse sentido mais restrito, o mandamento estava envolvido em um contexto imediato de um tribunal de justiça, né? Um tribunal que naquela época era bem descomplicado. Naquele contexto, não havia advogados como existem hoje, né? Não se utilizava impressões digitais, não tinha esse recurso, não tinham câmeras para filmar, né? Não tinha exames de DNA, né, para resolver ali o assunto. Desse modo, aquilo que as testemunhas dissessem era algo muito importante, era algo talvez decisivo. As palavras de uma testemunha falsa, né, poderiam ser fatais. Né? Palavras de testemunhas falsas poderiam ser fatais, como nós vamos considerar aqui. Um teólogo chamado Philip Ryken, ele disse o seguinte: o que Deus condena, mais especificamente no 9º mandamento, é a testemunha mentirosa. Alguém que testemunha falsamente contra alguém acusado de um crime. Então, esse é aí o sentido mais restrito no contexto que nós estamos considerando aqui. É interessante que existia um procedimento nesse tribunal em Israel. Existia um procedimento que nós podemos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, no capítulo 17. Nós notamos que tinham algumas questões ali. Deuteronômio 17, 6. Nós notamos que para a pena capital, ou seja, pena de morte, era necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não se poderia aplicar uma pena capital pelo depoimento somente de uma testemunha. Era necessário 2 ou 3 testemunhas. O texto bíblico vai dizer o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então, esse era um ponto, era necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas nós vamos observar mais uma questão aqui. Na sequência desse texto, nós vamos observar que a testemunha deveria atirar a primeira pedra na execução da sentença contra o acusado. Né? Nós lemos no verso 7, a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo assim eliminará o mal do meio de ti. Então existiam essas leis civis na nação de Israel. Nós já consideramos a questão das leis civis, cerimoniais e morais na nossa primeira mensagem, né? Então nós lembramos que isso aqui eram leis civis que regiam Israel sob uma teocracia, mas a gente consegue observar esses princípios que existiam, né, no julgamento ali, por exemplo, que era necessário depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e a testemunha, num caso de pena capital, deveria ser a primeira a atirar ali a pedra. Além disso, os juízes, eles deveriam ser imparciais, não se deixando levar por suborno, não deveriam perverter a justiça,
mesmo se essa fosse a vontade da maioria. Então, eles deveriam emitir um juízo justo, não deveriam aceitar suborno, não deveriam torcer a justiça, nem mesmo se fosse em favor do pobre, ou nem mesmo que a maioria estivesse pressionando a isso. Observe comigo o texto de Êxodo, no capítulo 23. Êxodo, no capítulo 23, nós temos também mais algumas informações sobre como isso acontecia na prática. Êxodo 23, do versículo 1. Preste atenção. Versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, no reconduzirás. E vai continuar aqui, eu queria pular para o verso 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então nós observamos que a justiça precisava ser feita. Aquele que é culpado deveria ser condenado. Aquele que é inocente não poderia ser culpado, mesmo que a maioria quisesse condená-lo. Então, o que está em questão, o que está em jogo aqui, é a proteção tanto do próximo, quanto do próprio sistema de justiça. Então, se não houvesse justiça, isso poderia trazer consequências muito ruins para aquela nação. O que deveria prevalecer é a verdade e nada mais do que a verdade. Não se deveria nem inocentar um culpado, nem condenar um inocente. E se alguém fosse desmascarado tentando ali dar um falso testemunho contra outra pessoa, perante os juízes, essa falsa testemunha deveria receber a punição que coubesse ao acusado. Então, se ela acusasse alguém, por exemplo, de ter matado outra pessoa, e isso fosse comprovadamente um falso testemunho, ela deveria receber a sanção dessa condenação sobre si. Isso a gente vai ver em Deuteronômio 19, do 16 ao 19. Sendo assim, meus irmãos, nós entendemos que, no sentido restrito desse mandamento, trata-se de uma violação extrema, a esse mandamento. É interessante quando a gente observa, por exemplo, não matarás. É uma violação extrema ao mandamento. Mas o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que mesmo o ódio no coração, o insulto com os lábios, já era uma transgressão àquele mandamento. Já consistia na raiz do homicídio, aquele ódio guardado no coração. Então, de modo semelhante, meus irmãos, o nono mandamento ele também é quebrado de outras maneiras, além de um falso testemunho num tribunal. Nós vamos considerar agora um sentido mais amplo. Nós vamos considerar como a mentira, de uma forma geral, já constitui uma quebra ao nono mandamento. Então, assim como tem esse sentido restrito, um tribunal, também tem um sentido mais amplo, que agora nós vamos começar a considerar. E toda mentira, de uma forma geral, ela já constitui uma quebra a este mandamento. Agostinho de Hipona definiu mentira como a enunciação voluntária do que é falso com o intuito de enganar. John Frame, ele traz uma outra definição de mentira. Ele diz que é uma palavra ou um ato que intencionalmente engana o próximo de modo a feri-lo. John Frame falou isso.
Um outro teólogo chamado Thomas Watson definiu da seguinte forma a mentira: mentir é falar o que se sabe ser uma inverdade. E ele ainda acrescenta: não há nada mais contrário a Deus do que uma mentira. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. Então, nesse sentido, meus irmãos, agora considerando em um sentido mais amplo, nós notamos que as Escrituras lidam com a mentira em diversas circunstâncias. Antes de tudo, quando nós lemos, por exemplo, Hebreus no capítulo 6, no verso 18, nós vamos entender que é impossível que Deus minta. Nós não vamos abrir todos os versículos, senão vai ficar, não vou ter tempo para abrir todos, mas eu vou considerar, caso você pode abrir na sua casa. Em João 8,44, Satanás, o diabo, ele é chamado de pai da mentira, né? E, de certa forma, testemunhar falsamente é imitar o diabo, que é aquele que é o acusador dos irmãos. Em Romanos 1,25, nós entendemos, por exemplo, que mentir é uma característica regular daquele que não é regenerado. Você também pode ver em Romanos 3, do 8 ao 15, quando fala a respeito, né, da sua boca, do que sai da sua boca é como um veneno de víbora, e coisas daí por diante. Em Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 22, 15, nós entendemos que os mentirosos não estarão fora da cidade celestial. Então as Escrituras falam muito a esse respeito. Nós vamos observar, de acordo com Provérbios 18, 8, que os pecadores têm prazer em mentir. Além disso, meus irmãos, os falsos profetas também proferem mentiras em nome do Senhor. E na lei civil, em Deuteronômio 13, do 1 ao 5, nós vamos ver que a punição aos falsos profetas também era pena capital. Então, um falso profeta, ele dá um falso testemunho sobre o Senhor. Então, mentir resume os modos pelo qual nós prejudicamos os outros por meio de palavras. Isso envolve muitas coisas, meus irmãos. Prejudicar os outros por meio de palavras envolve muitas coisas. Eu vou trazer algumas delas aqui. Uma delas que é muito comum: fofoca. É um meio de prejudicar os outros por meio de palavras. As Escrituras vão mostrar, por exemplo, como se devia ser uma disciplina na igreja local, por exemplo. O Senhor Jesus Cristo vai falar em Mateus 18, que se um irmão pecar contra ti, o que você deveria fazer? Você deveria ir com o irmão e resolver a situação com ele. Você não deveria ir falar com terceiros e caluniá-lo e começar a criar uma fofoca, um burburinho. Então, tem todo um processo que as Escrituras mostram como deveria ser. Se não resolvesse o assunto, aí você deveria levar 2 testemunhas, 2 ou 3, para resolver o assunto. Se não resolvesse, o assunto deveria ser levado à igreja. Então, tem toda uma maneira de se resolver as questões na igreja do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes não é isso que acontece. E aqui tem um detalhe: tanto a pessoa que fala mal da outra pessoa, que transmite a calúnia, a fofoca, né, erra e peca contra o Senhor e contra o seu irmão, quanto a pessoa também que escuta, porque ela acaba participando daquilo. Então, caso numa situação que alguém chegue para falar mal de outra pessoa para você, uma alternativa interessante é você perguntar para a pessoa: você já falou diretamente com ela? Você já falou diretamente com ele? Eu acho que vocês poderiam conversar sobre isso, ao invés de você deixar a conversa rolar. Vamos observar, meus irmãos, o texto de Provérbios, no capítulo 6, por favor. Esse texto vale a pena nós considerarmos. Provérbios 6, no verso 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
pés que se apressam a correr para o mal. E 19, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Vocês observam quantas coisas que o Senhor abomina, que o Senhor aborrece, estão relacionadas aos males da língua, a mentira, né? Nós vamos ver o falso testemunho, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado sobre como nós temos utilizado a nossa língua, como nós temos lidado com essa questão. Calúnia. Alguém falou que o escorpião carrega o seu veneno na cauda, mas o caluniador carrega o seu veneno na língua. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra forma, meus irmãos, que talvez também possa estar envolvida nesse contexto mais amplo, seria nós julgarmos de forma precipitada. A gente não dá o benefício da dúvida para outra pessoa. A gente só escuta um lado da história e já condena e diz que a pessoa é isso, aquilo, e já julga aquela pessoa, e daqui a pouco a gente acaba descobrindo que as coisas não são bem assim, que existiam outras coisas a serem consideradas. Nós temos que tomar cuidado com julgamentos precipitados. Sempre tem os dois lados de uma moeda, né? Sempre tem os dois lados de uma história. Então é bom a gente considerar antes de chegar e condenar e julgar alguém de forma precipitada. Outra maneira que pode estar envolvida com esse sentido mais amplo, meus irmãos, é distorcer as palavras de alguém, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram debates, às vezes debates em que uma pessoa, ele pega aquilo que o seu oponente falou, ele distorce totalmente, ele cria um espantalho daquilo que foi dito, e ele bate não nos argumentos do seu oponente, mas no espantalho que ele criou. Ele distorce os argumentos, ele não é justo, não é leal com a posição do outro. Então, existe esse perigo da gente acabar interpretando da pior forma possível aquilo que a outra pessoa diz e dizer que ele falou o que de fato não era a sua intenção. Então, a gente tem que tomar cuidado para não distorcer também as palavras de outras pessoas. A Escritura também vai falar, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 3, sobre a língua sendo utilizada para fazer o mal. Esse texto também, ele é muito forte. Vamos dar uma olhada lá em Tiago, meus irmãos. Fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno, mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Então, nós observamos os males da língua, como numa mesma boca pode bendizer ao Senhor e essa mesma boca amaldiçoar outras pessoas, caluniar outras pessoas, fofocar de outras pessoas. Essas coisas não devem ser assim. Outra coisa, meus irmãos, o nosso texto, quando ele vai dizer para nós não dizermos falso testemunho contra o próximo, quando nós consideramos essa questão de testemunhar, meus irmãos, abrange tanto aquilo que nós dizemos, quanto também aquilo que nós fazemos. O teólogo John Frame, ele fala o seguinte: o testemunho, no sentido amplo,
não inclui apenas as nossas palavras, mas todos os aspectos da vida. Assim, o 9º mandamento, assim como os demais, é uma perspectiva sobre toda a retidão. E o falso testemunho é uma perspectiva sobre o pecado. Então, além daquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz também fala muito, também tem muito a dizer. Nós temos que tomar cuidado também de não darmos um falso testemunho com as nossas ações. Por exemplo, muitos que se dizem cristãos podem viver uma vida totalmente diferente daquilo que caracteriza um cristão. A Escritura vai dizer em Mateus 7 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Existe o perigo de você ser um cristão só de boca, mas o seu testemunho será algo que desagrada ao Senhor, que não demonstra de fato como um cristão deve viver. O Senhor Jesus, na outra parte, vai dizer, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Existe o perigo de, com a sua vida, você dar um falso testemunho cristão. E sobre essa questão da mentira, nós observamos alguns exemplos bíblicos. Desde o Gênesis, a serpente, o diabo, mentiu a Eva, vocês lembram? É certo que não morrereis, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Né? Então, a mentira, ela vai ser observada desde o livro de Gênesis. Vocês lembram uma outra situação, por exemplo, quando a mulher de Potifar, ela tenta atacar José, e ela o acusa falsamente de tentar atacá-la, de tentar abusá-la. É um falso testemunho, é uma mentira. Foi por conta de mentiras também que foi um testemunho falso, foi um testemunho mentiroso que levou à crucificação de Cristo. Nós vamos observar agora na igreja cristã a mentira, por exemplo, de Ananias e Safira, que eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o quanto haviam dado. E o apóstolo Pedro vai lá em Atos 5 falar com eles, que ele mentiu ao Espírito Santo, eles mentiram ao Espírito Santo. Eles não precisavam ter vendido propriedade alguma, mas venderam e mentiram sobre o quanto tinham dado à igreja. Então nós observamos nas Escrituras a mentira sendo condenada, a mentira sendo atribuída ao pecado, a mentira sendo atribuída, por exemplo, a Satanás como pai da mentira, e todas essas situações aqui. Mas nós podemos pensar agora, não, mas isso daí é tão distante, esses textos bíblicos. Mas, meus irmãos, nos dias de hoje, existem outras formas ainda de quebrarmos esse mandamento. Hoje nós falamos, por exemplo, de fake news. Você vai observar como a mentira, por exemplo, muitas vezes toma conta das notícias deturpadas. Se pega uma fala de uma pessoa com maldade, se distorce aquilo que ele falou e cria-se uma manchete para chamar atenção e vender ali o seu jornal. Então, notícias falsas no jornal, informações manipuladas, informações distorcidas. Como eu falei, controvérsias teológicas criando espantalho da posição do outro, perfis falsos na internet. Tem pessoas que manipulam outras pessoas, que criam ali todo um fake, roubam a identidade de outra pessoa e mentem na internet, passando-se por outras pessoas. Nós vemos, por exemplo, no período das eleições, as inúmeras promessas de campanha que não são cumpridas, não é? Meus irmãos, sobre essa questão de promessas, eu lembro que quando eu era criança, alguém me prometeu uma vez, eu estava na escola e um rapaz assim, eu não sabia que era a zoeira dele, mas ele prometeu que ia me dar um picolé de chocolate. Ele disse, na semana que vem, eu vou trazer para ti. Meus amigos, eu fiquei esperando a semana inteira aquele picolé. Quando chegou no dia, ele não estava nem aí, ele nem lembrava que tinha prometido nada.
Mas eu fiquei esperando. E foi muito chato para mim, né? Aí eu descobri que nem tudo aquilo que as pessoas prometem, de fato, elas estão com a intenção de cumprir. Mas, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, é melhor nós não fazermos promessas do que fazermos e quebrá-las. É melhor você nem prometer nada do que prometer e não cumprir. Né? Outra forma, meus irmãos, que nós observamos nos dias de hoje também, são falsos ensinos que dão um testemunho errado a respeito de Deus. Apresenta-se um Deus que não é de acordo com as Sagradas Escrituras, um outro Deus. Então, é um falso testemunho sobre a pessoa do Senhor. Nós também podemos ver nos dias de hoje propagandas falsas, com o intuito de ludibriar as pessoas. Né? Eu coloco uma foto bela, né, ali, geralmente é um sanduíche grandão, assim, né? Você vê, nossa, apetitoso, aí você compra um negócio desse tamanhinho, assim. Né? Então, hoje em dia existem muitas maneiras diversas, né, de, num sentido mais amplo, nós considerarmos a mentira. Existe a possibilidade de nós também distorcermos a realidade. Acontecer um fato, mas nós manipularmos quando formos contar para outra pessoa, colocando as outras pessoas que estão envolvidas como os vilões e nós como os heróis na história. E muitas vezes não foi exatamente isso que aconteceu. Isso pode ser um falso testemunho. Como eu falei, sempre tem os dois lados da história, a gente tem que tomar cuidado para não manipularmos as informações, não é? E para nós tirarmos uma aplicação deste ponto e passarmos para o nosso segundo e último ponto dessa mensagem, eu quero que você abra a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Diz assim, nós vamos ver o verso 17 ao 25. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e neles foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Antes, quando não conhecíamos o Senhor, era habitual a mentira. Pode ser que era habitual falar aquilo que não devia. Pode ser que nós utilizávamos a língua de forma imprópria, desagradável a Deus, pecaminosa, impura. Era como uma veste imunda que nós vestíamos. Mas agora que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos nos despojar, tirar essa roupa imunda, suja, nos despojar da mentira, do falso testemunho, das fofocas, da calúnia, da maledicência, abandonar essas práticas, jogar fora essa roupa suja e nos revestir desse novo homem que é parecido com Cristo, desse novo comportamento
que agrada a Deus. Aquele que mentia, agora vai falar a verdade. A sua língua que era utilizada para difamar, para caluniar, para ofender, para xingar, para zombar, agora ela é utilizada para glorificar a Deus, para edificar, para falar aquilo que é reto, justo, puro e bom, para proclamar a verdade aos outros, no lugar da mentira. E aqui eu trago uma pergunta para você. Como você tem utilizado a sua língua? Como nós temos utilizado a nossa língua? Nós temos utilizado os nossos lábios para mentir, para caluniar, para difamar, para zombar, para dar falsos testemunhos? Será que nós temos distorcido a palavra dos outros, interpretado da pior forma aquilo que nos falam? Será que nós nos temos envolvido em fofoca, seja como ouvintes, ou seja como aquele que promove esses boatos desagradáveis? Nós procuramos zelar pela reputação e a integridade do nosso próximo. Faça o seguinte pensamento, a seguinte consideração quando você estiver pensando em falar a respeito de outra pessoa. Tenha o seguinte pensamento: a pessoa sobre quem eu estou prestes a falar, ela ficaria feliz se eu divulgasse essa informação? Eu acho que é uma boa coisa nós pensarmos quando a gente estiver com vontade de falar de alguém. Essa pessoa sobre quem eu estou prestes a falar, ela gostaria, ela se sentiria feliz com a transmissão dessa informação que eu estou passando? Talvez seja algo interessante de nós considerarmos. E por muitas vezes, meus irmãos, talvez, se nós não soubermos o que falar, é melhor não falar nada e orar pela pessoa. Então avalie cuidadosamente como tem sido o seu proceder nessa área. Se necessário, arrependa-se, peça perdão e busque cingir-se da verdade. Em segundo lugar, nós vimos aqui o que o mandamento proíbe, né? Nós vimos o sentido estrito, o sentido amplo, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre o que o mandamento promove. E como nós já demos esse gancho, ele também já ficou implícito, né? Uma vez que você abandona a mentira, o que o mandamento promove? A verdade. Ele promove a verdade, ele protege a reputação, a integridade do próximo, assim como a justiça. Meus irmãos, as Escrituras nos asseguram que Deus é o autor da verdade, que Deus não pode mentir. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Espírito Santo é chamado do Espírito da verdade. João 16, 13 diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a personificação da verdade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por diversas vezes nós vamos observar no discurso do nosso Senhor Jesus Cristo: em verdade vos digo. Só no Evangelho de João, meus irmãos, é abundante a quantidade de vezes que este termo aparece. João 1,14, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo: vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. João 1,17 diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,45, pois eu vos digo a verdade, e não me credes. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Escritura, ela dá testemunho da verdade. Nós não devemos dar falso testemunho, mas nós devemos dar um testemunho verdadeiro. E a Escritura dá testemunho da verdade, e daquele que é a verdade. A Escritura dá testemunho do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer
Examinais as Escrituras, porque considerais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras dão testemunho daquele que é a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 8, do 16 ao 18, nós vimos que o Pai testifica do Filho, o Pai testemunha do Filho. Vamos dar uma olhada nesse texto, eu acho que vale a pena também nós considerarmos. João 8, 16. João capítulo 8, verso 16, diz assim, Jesus dizendo: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, na vossa lei, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E nesse caso, ele testifica dele mesmo e o Pai testifica dele. A igreja, meus irmãos, é chamada também para dar testemunho da verdade. Nós vemos, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, verso 8, o texto diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja é chamada a testemunhar da verdade. Quando nós proclamamos e batalhamos pela pureza do Evangelho, meus irmãos, isso significa que nós estamos lutando para proclamar também a verdade. Nesse ponto, meus irmãos, da igreja como aquela que proclama, que testemunha da verdade, eu concordo com Albert Mohler no seguinte comentário dele, diz o seguinte: o povo de Deus é um povo da verdade. Devemos honrar e dizer a verdade, defender e discernir a verdade, amar a Bíblia como palavra de Deus, que é a verdade, sem qualquer mistura de erro, e representar a verdade. Devemos nos apegar à verdade, mesmo se o mundo inteiro não acreditar nela, odiá-la ou subvertê-la. Somos o povo da verdade, por uma única e simples razão: nosso Deus é verdadeiro. Eu concordo plenamente com as palavras do reverendo Albert Mohler aqui. Por fim, meus irmãos, como nós estudamos cada mandamento da lei, nós percebemos o seguinte: todos nós já quebramos, todos nós já transgredimos os mandamentos do Senhor. Quando a gente vem considerando, vendo cada detalhe, quando o mandamento ele é mais profundo do que aquilo que a gente imagina, o que nós percebemos? Que nós somos pecadores, que todos nós transgredimos a lei de Deus. Mas nós devemos lembrar que há um refúgio na justiça daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, meus irmãos, os nossos enganos, nossos erros, a nossa hipocrisia, as nossas mentiras, as fofocas, as difamações, elas não são debitadas mais em nossa conta, porque 2 Coríntios 5:2 diz o seguinte: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas mentiras, das suas maldades, dos seus enganos, e creem em Jesus, têm o perdão dos seus pecados, têm paz com Deus. Você já se rendeu de verdade a Cristo? Você tem Jesus como seu Senhor? A única maneira de nós termos paz com Deus e perdão dos nossos pecados é confiando em Cristo, é arrependendo-se verdadeiramente dos nossos pecados e olhando para Cristo como o nosso único Senhor, como aquele que na cruz do Calvário pagou o preço por todos os nossos pecados. Portanto, creia em Cristo para a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Abandone a mentira,
valorize a verdade, viva a verdade, seja santificado na verdade, proclame a verdade aos outros, dê testemunho da verdade, tanto com os seus atos, quanto com as suas palavras. Então, para nós termos uma aplicação aqui desse aspecto, como eu falei, todo aspecto negativo, implicitamente tem um aspecto positivo por trás. Qual é o aspecto positivo? Se as mentiras são proibidas, dizer a verdade é obrigatório. Se as mentiras são proibidas, dizer a verdade é obrigatório. E eu concluo com as palavras do Catecismo Batista, compilada por Benjamin Kitt. As duas perguntas que ele tem sobre este mandamento no Catecismo. Em primeiro lugar, a pergunta 83. O que é exigido no 9º mandamento? O 9º mandamento exige a manutenção e promoção da verdade entre um homem e outro. E de nosso próximo, especialmente ao dar testemunho. Entre um homem e outro e do nosso próprio, especialmente ao dar testemunho. Em segundo lugar, o que é proibido no 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo aquilo que for prejudicial à verdade, ou ofensivo a nós mesmos, ou ao bom nome do próximo. Mais uma vez, o 9º mandamento proíbe tudo aquilo que for prejudicial à verdade, ou ofensivo a nós mesmos, ou ao bom nome do próximo. Então fica aqui, meus irmãos, a reflexão sobre este 9º mandamento, para nós lembrarmos. Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Vamos ao Senhor em oração. Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina, que nos confronta, que nos admoesta. Ajuda-nos, Pai, a vivermos na verdade, a proclamarmos na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar o pecado, a dominar nossa língua. Ajuda-nos a ter sabedoria no falar e saber quando calar. Perdoa-nos, Pai, por qualquer palavra inútil que tenha saído da nossa boca, sabendo, Senhor, que vamos dar conta delas. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, lava-nos, Senhor, com o sangue de Cristo, nos limpa de todo pecado e nos ajuda a viver para a Tua glória. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que venhamos, Senhor, com nossas vidas, dar testemunho daquele que é a verdade, Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro agradecido. Amém.